Estamos no ar, agora não mais podcast Tudo em Mente, agora neurotônico. E depois eu vou explicar para vocês num vídeo específico sobre isso. Mas o nosso convidado de hoje é o Dr. Humberto Brasiliense. Seja muito bem-vindo, doutor. Oi, Yuri, tudo bom? Muito obrigado, viu? Agradeço muito pelo convite, é muito bacana estar aqui. Queria agradecer também para a doutora Laura, que é psiquiatra, que foi quem me indicou, né, para a gente poder fazer essa live juntos aqui. Vamos falar então sobre a cirurgia plástica de qualquer forma. Primeira coisa, diga pra gente o que você faz, a sua formação, pra gente se conhecer um pouquinho mais. Bem, Yuri, eu sou aqui de Brasília, né? Inclusive pelo nome, esse nome... É teu sobrenome mesmo? É meu sobrenome mesmo. Caramba. Ele veio do meu avô, que era lá do Acre, ele tinha um homônimo e acabou criando esse sobrenome brasiliense, antes inclusive da cidade ter sido criada, né? Cidade de Brasília. E eu nasci aqui, fiz o segundo grau no Sigma, né? Na época era uma escola muito boa e tal, acho que continua ainda é boa, tradicional de Brasília. Isso. E eu fiz medicina aqui no UNB, na Universidade de Brasília. Depois eu fiz a residência de cirurgia geral e cirurgia plástica no Agarram, aqui no Hospital Regional da Asa Norte, onde eu concluí a residência então no ano de 2007. Né? Trabalho então com cirurgia plástica desde então. Eu durante um período trabalhei também na unidade de queimados lá no Agarram. Logo que eu terminei a minha residência, passou um tempinho, eu passei no concurso da Secretaria de Saúde, assumi e fiquei lá há quase 10 anos, né? E aí depois, como a vida do consultório estava muito corrida, muitos atendimentos, e eu estava, resumindo, eu estava trabalhando de domingo a domingo. O que não é bom, né, doutor? Exato. E pensando em qualidade de vida, né, já que eu tenho 4 filhos também, então eu optei por sair da Secretaria de Saúde e hoje eu estou só na clínica privada. Entendi. Bom, então você se especializou em cirurgia plástica desde o começo. Você percebe que desde da sua formação, né, do final da conclusão da formação, de 2007, 2008 para cá, mudou alguma coisa na cirurgia plástica? O que você sente que avançou? Olha, o que a gente observa é que os procedimentos eles estão ficando cada vez mais complexos, né? A quantidade de informação que a gente tem que ter para poder executar aqueles procedimentos de uma maneira adequada, isso está aumentando muito também ao longo do tempo, fazendo com que, de certa forma, até a gente acabe tendo que se subespecializar dentro da própria cirurgia plástica. Além disso, um outro ponto importante que eu tenho visto também bastante é a questão da utilização de tecnologias, né? Então, tem uma série de tecnologias que estão sendo integradas ao procedimento cirúrgico, fazendo com que a gente também consiga ter um melhor resultado, né, da cirurgia que vai ser realizada. Ou seja, tem mais tecnologia participando. Isso melhora a confiança, então, no processo cirúrgico? Melhora, mas tem uma outra questão também, que muitas dessas tecnologias, pelo menos a parte de contorno corporal, ele acaba também aumentando muito o tempo da cirurgia. Então, isso é um fator importante, porque uma cirurgia, quanto mais demorada ela for, maior risco que a gente tem de ter alguma complicação, né? Nunca é legal, né? Acho que cirurgia, UTI, são coisas que você tem que evitar ficar muito tempo. Com certeza. Então, a gente procura, dentro do possível, assim, a minha rotina, pelo menos, eu acho que uma cirurgia ela deve durar, no máximo, um período que é uma manhã ou uma tarde, né? Se é um procedimento cirúrgico, eu acho que vai passar disso, então é preferível a gente reduzir a quantidade de procedimentos. E aí um problema muito comum, né, no consultório, porque as pacientes elas chegam lá, às vezes, querendo fazer tudo de uma vez, né? E aí você tem que educar essas pacientes também, explicar para elas que isso não é possível, que a gente tem que reduzir a quantidade de procedimentos para aumentar a segurança. Tem muita gente que pede coisa mais do que deveria. Tipo, eu quero mudar completamente. De uma vez só. Alguma coisa assim? Tem, isso é até comum, né? Mas o que eu coloco para elas, né? Falo, olha, vamos supor, por exemplo, uma paciente de 40 anos. Você demorou 40 anos para você chegar aqui no consultório, você não pode querer que eu faça tudo num dia, né? Então, para educá-la, para que ela entenda de que, primeiro, quanto mais rápido for a cirurgia, quanto menos procedimentos a gente fizer de cada vez, menor risco de complicações também,
né? Isso é um ponto extremamente importante. Com relação a cirurgias plásticas propriamente ditas, quais são as que você percebe mais procura? É lipoaspiração, é silicone, é nariz, é rosto? O que você acha que mais procura as pessoas? Basicamente seria contorno corporal e face, né? Então, o contorno corporal seria o quê? A gente pensar em lipoaspiração, diversas áreas, né? A gente diz que você pode deslipar desde da região do pescoço até tornozelo. Abdominoplastia e realização de mamoplastias, seja só inclusão de prótese de mama ou aquelas cirurgias onde a gente tem que fazer retirada do excesso de pele. Em relação à face, muito pálpebra, cirurgias de rejuvenescimento facial, que seria o lifting facial, né? E rinoplastias. Sim. E com relação a pacientes que têm muito excesso de peso, pessoas que perderam por conta de uma cirurgia bariátrica, ou mesmo perderam peso naturalmente, avançou ali depois dos 35, 40 anos e, poxa, a pele perdeu firmeza. Certo. Você acredita que existe a solução ideal? Eu já vi alguns pós-cirúrgico de pessoas que estavam bem acima do peso, perderam, e aí fizeram a cirurgia. Mas a pessoa, na minha opinião, doutor, ficou um pouco desengonçada. Certo. Ela estava no espelho tirando uma selfie, ali, sei lá, 6 meses depois da cirurgia. Mas o braço bem rolicinho e a barriga meio que chapada. Parece que pegou e esticou a pele assim enquanto pôde. Como é que é isso? Isso realmente assim, foi assim, Yuri, não tem como ficar perfeito, é o melhor que nós podemos fazer, ou realmente pode ser que existem cirurgias que podem dar melhor do que outras, digamos assim? O que acontece, na verdade, é o seguinte, a gente tem que sempre procurar operar paciente naquele peso que a gente considera que seria o ideal, né? O IMC mais adequado. Agora, qual que é uma dificuldade muito grande que eu vejo no dia a dia do consultório? São essas pacientes, elas conseguirem chegar nesse peso, né? A gente está tendo uma epidemia de obesidade, isso no mundo inteiro, né? Mas tem aquela história, o que é combinado antes não sai caro, né? Assim, no sentido de que, primeiro, você não pode operar uma paciente que está extremamente obesa, né? Por conta dos riscos que eles podem ser muito altos. Obesidade, qual que seria o problema disso? Pode aumentar risco de trombose, aumenta risco de infecção, né? De deiscência, ou seja, dos pontos eles abrirem. Então, não é simplesmente por uma questão meramente estética, né? Na verdade, a pessoa precisa perder peso antes de operar, né? É obrigatório. Isso. O que eu coloco é que ela deveria operar no peso ideal, ou seja, aquele peso que ela quer manter depois. Agora, muitas vezes, comum chegar no consultório, aquelas pacientes que falam assim, olha, doutor, eu tentei perder aí, mas eu não consegui emagrecer, né? Então, nessas pacientes, muitas vezes você tem que oferecer alguma coisa, porque, por exemplo, tem pacientes que às vezes eles estão com aquele abdômen em avental, tem um excesso de pele. Aquele excesso de pele no abdômen, ele tem uma implicação também em relação à questão de higiene, né? Às vezes acumula secreção naquela região, aumenta a possibilidade de você ter uma infecção por fungo. Dificuldade, às vezes, de botar uma roupa, vestir uma calça, vestir uma saia, né? Então, nesses pacientes, muitas vezes você oferece uma abdominoplastia, mesmo sabendo que o resultado ele não seria o ideal, mas é um procedimento que ele vai melhorar muito a qualidade de vida daquele paciente, né? E essa redução, ela vem feita... É retirado, então, uma massa de pele com gordura. Isso, onde os exessos. Os excessos. Né? Para dar uma melhorada no contorno do corpo, vamos colocar assim, dessa forma, né? Entendi. Nessa quando é um pouco mais avantajado, digamos assim, um pouco mais excessivo esse ganho de peso, esse aumento de peso, né, da pessoa. Eu acho assim que o ideal sempre, se possível, né, é a gente procurar fazer no máximo 2 procedimentos de cada vez, né? Então, vou colocar assim o que seria o mais habitual. Por exemplo, o paciente chega lá no consultório, às vezes a gente faz uma abdominoplastia com uma lipoaspiração, dá um tempo, às vezes a paciente ela emagrece um pouco mais e depois ela retorna para fazer uma mamoplastia, né? A gente observa que essas pacientes, geralmente no pós-operatório, porque a autoestima aumenta, a paciente ela acaba se cuidando mais, fazendo atividade física, etc., né? Elas costumam emagrecer mais depois no pós-operatório.
lembrando que a cirurgia plástica não é uma cirurgia para emagrecimento, né? Para melhora de contorno. Então, essa é uma das razões pelas quais eu sempre gosto de deixar a mamoplastia para um segundo momento. Por quê? Se eu faço o contorno do corpo e a paciente ela emagrece muito depois da cirurgia, às vezes o resultado ele até melhora, porque emagrece como um todo, né? Fica mais harmônico. Mais harmônico. Agora, a mama não. A mama, se você perder muito peso depois da cirurgia, como uma parte do tecido mamário é tecido glandular, mas você também tem tecido gorduroso, a mama ela acaba cedendo depois com o tempo. E muitas vezes os pacientes não ficam satisfeitas, né, por conta de uma perda de resultado. Entendi. E doutor, existe algum grupo de risco para cirurgias plásticas de modo geral? Ou para cada grupo de cirurgia existe um risco inerente para cada tipo de cirurgia? Isso aí está mais relacionado com o risco do próprio paciente, né? Cada paciente ele tem que ser avaliado de uma forma individualizada, certo? Por quê? Por exemplo, tem pacientes que às vezes têm trombofilia. O que é trombofilia? Tem uma alteração genética que predispõe a um risco aumentado de trombose, né? Por exemplo, minha esposa tem isso. Né? Como é que é essa alteração genética, doutor? Se puder explicar. Então, o que acontece? Vou contar a historinha aqui da minha esposa, né? A gente estava recém-casado, depois de alguns anos de casamento, ela fez uma tromboflebite na perna, causada pelo uso do anticoncepcional, né? Ela não tinha feito cirurgia, nem um procedimento. Aí você pode fazer uma pesquisa genética para saber se tem alguma alteração no gene que predispõe, ou seja, aumenta o risco de você ter uma trombose. E no caso dela, a gente viu que ela era heterozigota para fator 5 de Leiden. Né? Então, nesse caso específico, a gente fez a cirurgia dela uns 2 anos atrás, mais ou menos. Né? Então, você faz a anticoagulação antes da cirurgia, mantém um anticoagulante no pós-operatório, o paciente ele tem que andar, utilizar uma meia. A gente utiliza também os massageadores na perna durante o procedimento cirúrgico, né? Tudo isso para reduzir esse risco. E um outro cuidado que eu tive com ela também foi o quê? Diminuir o tamanho da cirurgia, não fazer uma cirurgia muito grande, né? Entendi. Porque isso aí faz com que a cirurgia seja mais rápida e, dessa forma, o risco ele também acaba sendo menor. Então, trombofilia seria uma alteração. Às vezes você tem pacientes com diabetes, pressão alta, alterações na tireoide. Nenhuma dessas patologias, essas doenças, elas são contraindicações para um procedimento cirúrgico, desde que a doença ela esteja controlada, né? Então, o paciente está tomando seu remédio direitinho, a pressão, mesmo sendo hipertenso, a pressão está boa, a tireoide está controlada, o açúcar no sangue, né, por conta da diabetes, ele está baixo. Então, são fatores que deixam a gente mais tranquilo para realizar um procedimento. Entendi. Doutor, recentemente a gente teve um caso no Brasil da Luana Andrade, que era uma jovem aí, apresentadora do SBT e tal, que ela veio a falecer. Né? Esse foi o último caso mais, até a gravação desse vídeo, mais emblemático, porque é uma pessoa relativamente famosa. Mas toda hora, se você procurar assim, caso de falecimento, cirurgia plástica, cara, cada 3 meses tem uma nota no jornal. Certo, No caso dela, o que foi que aconteceu? Chegou a ver o que aconteceu? Olha, o que eu ouvi falar, acho que é fofoca assim, de centro cirúrgico. Na verdade, eu não tenho certeza absoluta se é isso mesmo que eu vou relatar aqui que aconteceu, né? Okay. Mas o que está acontecendo? A gente, muitas vezes, chegam pacientes no consultório querem resultados muito exagerados em relação ao procedimento cirúrgico. Vamos colocar dessa forma, né? Um dos procedimentos que a gente faz, habitualmente, é a lipoaspiração, mas você pode fazer também a lipo-HD. Então, a lipo-HD seria aquela lipo de alta definição, onde nada mais é do que o fato de você tirar um pouco mais de gordura em alguns lugares, um pouco menos em outros. Então, você dá uma sensação de movimento, luz e sombra, e isso ajuda a definir um pouco mais a musculatura, certo? Até aí, tudo bem. Só que, como eu lhe falei, a medicina está avançando, né? O passo seguinte que foi dado em relação a essa técnica
é que, além de fazer a retirada da gordura, está sendo colocado gordura dentro do músculo, certo? Por quê? Para ainda tentar aumentar mais ainda a definição. Ou seja, eu desenhei o músculo, aí aquela gordura que eu retirei, você injeta dentro do músculo para melhorar um pouquinho mais a definição. Agora, qual que é a grande questão? Quando eu faço um enxerto de gordura habitualmente, que seria logo abaixo da pele, nem tudo que eu coloco fica, e na verdade uma grande parte dele é absorvido. Uma das razões disso é porque o tecido gorduroso ele é pouco vascularizado, ele tem poucos vasos sanguíneos. O tecido muscular ele é mais vascularizado, você tem mais sangue naquela região. Então, se eu colocar uma gordura ali, a chance dela ficar também é maior, certo? Ok. Agora, qual que é o problema disso? Qual que é o risco associado a esse tipo de procedimento? É que se eu, na hora de injetar essa gordura dentro do músculo, eu injetar a gordura dentro do vaso sanguíneo, essa gordura pela circulação vai parar lá no coração, dá um problema chamado embolia gordurosa, que a taxa de mortalidade é altíssima, muito difícil do paciente sair. Né? Nossa! Então, tem médicos que estão fazendo esse tipo de procedimento, fazem muitas vezes até guiado por ultrassom, para tentar ver direitinho onde é que está esse vaso sanguíneo, para evitar isso. Evitar o né? vaso, ficar longe. Exato, né? Para tentar tornar o procedimento mais seguro. Uhum. Mas voltando à sua pergunta inicial. Então, parece que nessa paciente específica, tem um músculo aqui na lateral da coxa, que ele é chamado de músculo vasto lateral. Os vasos sanguíneos dos membros inferiores, eles são bem calibrosos, né? São vasos mais grossos, vamos colocar assim. E o que eu ouvi falar, mas eu não tenho certeza se foi realmente isso que aconteceu, parece que foi feito um enxerto de gordura nessa região. E aí pegou o vaso sanguíneo e parece que essa foi a razão do óbito. Teve uma tal eu não sei se... pelo que eu vi também nas notícias, era a trombose. Uhum. Mas eu não sei se é exatamente a trombose, porque se for o que você falou, foi a questão embolia, da embolia gordurosa. Eu acho que a trombose, não sei se o jornal estava mal informado, enfim. Porque a embolia ela pode ser também formada num coágulo sanguíneo na perna, certo? Uhum. Então, esse coágulo sanguíneo ele pode se soltar da perna e parar lá no pulmão e dar o mesmo problema, digamos assim, né? Então, a embolia ela pode ser gordurosa ou causada por um coágulo. Nada impede assim. que tenha sido a mesma razão, né? Que teve ali o procedimento e aí facilitou a trombose, tanto também ocorreu a embolia gordurosa por conta do procedimento. Isso. Né? Agora, sem certeza absoluta do que aconteceu, a gente só vai saber com laudo de necrópsia, esse tipo de coisa. Entendi. Né? É muito esquisito isso, porque, por exemplo, com relação à trombose, você me falou que tem um fator de risco genético. Uhum. Existe algum outro fator de risco? Por exemplo, o meu pai tem trombose. Certo. Ele já fez cirurgia, inclusive. Mas está bem, está estabilizado. Eu entendo muito pouco sobre trombose. Certo. Eu deveria me preocupar? Ou é uma coisa assim, não, você só a cada tantos meses faz um exame e está tudo certo? Como é que funciona isso? Então, o que acontece? A gente tem alguns fatores genéticos que podem predispor, né? E tem fatores também próprios do paciente ou relacionados com o tipo de procedimento que ele vai fazer. Então, um fator que a gente sabe que aumenta muito o risco de trombose seria uma cirurgia muito demorada. Então, essa é a razão pela qual eu lhe falei que o ideal é a gente reduzir o tamanho do procedimento, né? Não fazer uma cirurgia muito longa, muito prolongada, porque isso aumenta o risco de trombose. A gente deve, durante a cirurgia, utilizar aquela meia compressiva, né? Que é a meia antitrombo, que a gente chama, ou o flebopress, que é um massageador que é colocado na perna do paciente. Ele simula como se ele estivesse andando, que ele vai contraindo ali a região da panturrilha, e não deixa o sangue ficar estagnado ali naquela região. Então, é um outro ponto. É ativo aquilo ali, né? Isso. Tá. Tem o uso dos anticoagulantes que a gente pode utilizar, às vezes no pré, né, e no pós-operatório. E o paciente ele tem que andar, tem que deambular no pós-operatório. Isso é extremamente importante. Então, o paciente meu, por exemplo, ele não fica só deitado em hipótese nenhuma. No mínimo de hora em hora, durante o dia, tem que andar um pouquinho para poder estimular a circulação. Né? Agora, é sempre importante, quando você vai fazer o pré-operatório,
você vê histórico familiar, vê o histórico daquele paciente e pedir os exames pré-operatórios adequados, né? No caso do seu pai específico, pode ser que ele tenha varizes nessa região, às vezes fez uma cirurgia ortopédica. Eu acho que ele tinha varize. Varizes, E né? aí a varize deu. Tanto é que a cirurgia dele reduziu um pouco essa questão das varizes. Eu acho que foi isso que ele fez. Entendi. Mas ele fica todo desesperado. Falou, manda a gente fazer exame, assim, vai ver se você tem isso aí também. Eu fiz até um negócio de hemoglobina fetal, mas eu fiz há uns 5 anos atrás e deu não conclusivo. Não deu nem positivo nem negativo. Acho que eu tenho até que refazer isso. O ideal é retornar no angiologista, né, o cirurgião vascular, fazer uma avaliação direitinho para ver se teria algum problema. Agora, uma coisa que eu sempre faço no pré-operatório, isso eu boto de rotina para todos os meus pacientes, principalmente naqueles pacientes que vão fazer cirurgias maiores, né? Procedimentos que eu acho que seriam um pouco mais demorados. Seria uma avaliação com o angiologista, porque ele vai orientar os cuidados que eu tenho que ter com aquele paciente para diminuir o risco de uma trombose no trans ou no pós-operatório. Entendi. E, doutor, com relação à cirurgia, você, ao perceber que a pessoa não precisa daquela cirurgia, assim, mesmo assim tem gente que fala assim, não, doutor, mas eu vou pagar, eu vou fazer isso daqui. Como é que funciona isso? Como é que seria o código de ética do cirurgião plástico? Você pode fazer independente, ou tem paciente que não deveria? Como é que funciona isso, assim, na cirurgia plástica? Não, tem pacientes, sim, que a gente contraindica o procedimento, né? Seja por um problema de saúde, né? Primeiramente, a gente acha que não deveria fazer. O outro ponto importante, por exemplo, às vezes chega uma paciente lá no consultório que tem uma mama bonita, uma menina jovem, quer fazer uma mamoplastia, mas de repente ela está pensando em engravidar daqui a 1, 2 anos, né? Então, eu sugiro que tenha neném primeiro, né, tem a gestação, até para que ela possa conseguir amamentar, tudo, e deixa o procedimento para um segundo momento. Às vezes você chega lá no consultório também pacientes que têm um corpo bonito, elas estão magras, querendo fazer, por exemplo, uma lipoaspiração, e aí muitas vezes a gente contraindica o procedimento, né? Então a gente só faz o procedimento se achar que realmente o paciente vai ter algum ganho ou que no curto prazo, aquele procedimento não vai ter nenhuma outra implicação na vida dessa pessoa. Entendi. Né? Com relação à mamoplastia, doutor, você estava falando aí da paciente que chega lá e quer ter o super peitão, que não sei o quê. Às vezes até é aquela coisa que você mesmo disse. A mama é proporcional, a menina é magrinha e tudo, mas tá bonito, tá proporcional, mas mesmo ela não está satisfeita. Nesse caso aí que a pessoa pretende engravidar em 1 ano, 2, o que você sugere? Tem algum problema? Por que é contraindicado? Qual o risco para a capacidade dela produzir leite ali com essa cirurgia? Então, isso vai depender muito, na verdade, do tipo de cirurgia que a gente vai ter que fazer naquela paciente. Então, por exemplo, vamos supor que a gente vai só colocar uma prótese de mama, é aquela cirurgia que tem só um cortezinho aqui embaixo na região do sulco mamário. Tá. Né? Essa técnica não vai alterar em nada a possibilidade dela conseguir amamentar depois, certo? Então, não tem nenhum problema, ela consegue amamentar sem nenhum problema. A única questão é que, se ela estiver pensando em engravidar logo, provavelmente ela deve perder um pouco daquele resultado. Se fosse uma esposa minha, por exemplo, eu preferia deixar para fazer a cirurgia depois do fim da amamentação, né? Porque já que vai ter que fazer, faz uma cirurgia só de uma vez, em vez de ter que fazer uma cirurgia agora e depois ter que fazer outra novamente. Sim. Certo? E quais são as técnicas para fazer essa cirurgia, sem perder a sua resposta? Porque eu já ouvi falar, não sei se eu estou certo, que existe uma que é subcutânea e outra que é submuscular. Então é o seguinte, para colocar prótese, ela pode ser colocada pelo sulco mamário, que é a dobrinha da mama, periareolar, que seria uma meia-lua na parte de baixo da areola, ou pela axila, tá? A técnica que dá mais risco de infecção seria a axilar. Em segundo lugar, a periareolar, e a que dá menos risco de infecção seria a do sulco mamário. A axilar, qual que é um outro problema dela? Além do risco de infecção ser maior, é que você colocar prótese por ali, você consegue,
mas às vezes tirar é difícil. Ou seja, se no futuro essa paciente ela quiser aumentar a mama ou diminuir o tamanho da mama, você vai ter que fazer outra cicatriz. Então vai ficar com duas, uma na axila e outra na mama, certo? Então eu particularmente não vejo vantagem. Periareolar é uma cicatriz que ela costuma ficar muito boa, porque a pelezinha da areola normalmente ela é mais escura, a pele do lado é mais clara. Então é uma cicatriz que ela fica ali numa área de transição de cor. Agora, o risco de infecção é um pouco mais aumentado também por conta da proximidade com o mamilo. Isso faz com que o risco de infecção seja maior. Pode dar mais alteração de sensibilidade nessa região. Eventualmente atrapalhar uma futura amamentação, né? Porque você vai ter que atravessar a mama aqui no meio para poder botar a prótese lá embaixo. E tem pacientes que, às vezes, a areola ela é pequena. Então, você vai ter um espaço muito pequenininho para introduzir a prótese. Então, também não seria possível. Então, pode ser uma restrição nesses casos. Eu, particularmente, prefiro, então, a do sulco mamário, que é uma cicatriz que ela vai ter ali de 4 a 5 centímetros, mais ou menos. O risco de infecção ele é menor, né? É uma cirurgia que ela é rápida. Eu, por exemplo, fiz uma hoje de manhã, demorou 20, 30 minutos. Né? É uma cirurgia bem tranquila. Ela é relativamente rápida, né? Comparada às outras, é mais tranquila. E não atrapalha uma futura amamentação. Né? Então, isso aqui seria nos casos só de colocar prótese. Agora, tem outros pacientes que elas precisam fazer uma retirada do excesso de pele, porque a mama ela cedeu. Né? Isso no pré-operatório. No pré-operatório a gente já faz esse diagnóstico, né? Que dá uma ideia para a gente se essa mama ela cedeu ou não, seria mais ou menos aqui a altura de areola e mamilo em relação à fúrcula external, que é essa saliência que a gente tem meio aqui no pescoço. A distância, tipo uma triangulação, uma coisa assim. Daqui até a areola, assim, mais ou menos. Tá. Então a gente considera que o normal seria ali de 18 a 20 centímetros. Lógico que isso pode variar um pouco, dependendo de pessoa para pessoa, mas naqueles pacientes que a mama ela cedeu, então você vai precisar retirar a pele para reposicionar essa mama, para poder levantar, colocar dessa forma. Sim. Esse excesso de pele pode ser retirado só em volta da areola. Você pode retirar em volta da areola e numa cicatriz vertical, que seja como se fosse um pirulito. Sim. Às vezes você pode fazer isso e acabar como se fosse um L, ou você pode fazer esse tipo de cicatriz e acabar como se fosse um T, com a cicatriz embaixo, né? Sim. Então, isso tudo vai depender muito do excesso de pele e da indicação daquela paciente. Em relação ao plano, né, que você perguntou se seria acima ou abaixo do músculo. Né? Eu, particularmente, prefiro colocar próteses acima do músculo. Tá? A não ser naquelas pacientes que são muito magras, que essas pacientes elas podem ter uma coisa que a gente chama de rippling, ficam umas ondulações aqui. Porque como a pele é muito fininha, aquelas dobrinhas que tem na prótese, elas podem aparecer. Então, isso é chamado de rippling. Então, para evitar o rippling nessas pacientes, a gente bota embaixo do músculo. É no caso da pessoa que é muito magrinha? Porque tem meninas que são muito magrinhas, com pouca mama, e quer colocar. Aí seria mais indicado um procedimento submuscular. Submuscular. Eu gosto de usar uma prótese, que ela é chamada de prótese de poliuretano, que a superfície dela parece um veludo, né? Então, qual que é a vantagem disso? É que essas próteses, onde você bota, ela fica. Ela tem efeito como se fosse um velcro ali, que ela gruda ali naquela região. Agora, você tem próteses que elas são mais lisas, né? Microtexturas, vamos colocar assim. E o grande problema dessas próteses é que se você fizer uma casinha ali onde ela vai ficar um pouquinho folgada, essa prótese ela pode ficar solta ou ela pode até virar. Nossa. Né? Então, uma das táticas que é realizada nesses casos é você colocar essa prótese embaixo do músculo. Porque aí você dá uns pontos por dentro ali para prender essa prótese embaixo do músculo, que o pessoal chama sutiã interno, não sei se você já ouviu falar. Né? Não, mas eu imagino como seja. Para tentar fixar mais essa prótese, justamente para evitar que ela se mova no pós-operatório. Seria para próteses mais lisas. E uma pergunta, doutor. Todo mundo fala, não sei se a tecnologia já mudou, que as próteses ela tem uma vida útil. 10, 15, 20 anos, não sei. Isso. Mas eu não sei se é todo mundo que procura o médico depois da validade para trocar. Quais os riscos de não fazer essa manutenção adequada na prótese que você colocou?
Bem, então um ponto importante, o paciente precisa entender porque as próteses elas não duram para sempre. Tá? Isso é fato. Até hoje, 2023, não existe prótese eterna. Isso. Tá. Então, o que os trabalhos mostram? Que mais ou menos uns 70% dessas próteses, no período variando de 10 a 15 anos, elas podem ter umas microperfurações, podem dar uma reação inflamatória crônica e tal, que não é legal. Então, o que pensar que mais ou menos nesse período de 10 a 15 anos você vai ter que fazer essa troca, certo? Então, por exemplo, qual que é a minha rotina? O paciente operou comigo hoje, né? Então, eu vejo ela normalmente uma vez por semana, no primeiro mês, aí vejo com 2 meses, 3 meses, 6 meses, a partir daí uma vez por ano. Quando essa paciente ela vai voltando uma vez por ano, a gente sempre deve fazer uma ecografia mamária ou uma mamografia, dependendo da idade de cada caso, né? E é recomendado também que a cada 5 anos, essas pacientes elas façam uma ressonância com contraste das mamas, que é um exame que para melhor avaliação da prótese de mama. Entendi. Né? E botar na conta aí que mais ou menos um período entre 10 a 15 anos, aproximadamente, o ideal seria que fosse realizada essa troca. Entendi. Existe algum risco porque eu nunca toquei numa prótese, mas nos vídeos que eu já vi, parece que é um balãozinho de água. Essa é mais ou menos a impressão. Aquilo ali dentro é um gel ou aquilo ali é uma textura, tipo um pão de queijo, tipo assim, não é que você abre que o fluido vai vazar. A pergunta é, risco de romper aquilo ali, de dar um furo na prótese e vazar silicone para dentro de você. Isso existe, doutor? Como é que é esse risco? Não. Então o que acontece? Você tem basicamente 3 tipos de prótese. Você tem uma prótese chamada de texturizada, que ela teria uma superfície assim, um pouquinho rugosa. Você tem prótese de microtexturas, que ela é rugosa, mas ela é mais fininha, mais lisa, vamos colocar assim. E tem aquelas que eu lhe falei que é de poliuretano, que a superfície parece um veludo, certo? Então, a única coisa que muda nesses 3 modelos de prótese é a superfície. Agora, lá dentro é todo mundo igual, certo? Que é um gel de silicone de alta coesividade. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, se eu tiver com uma prótese aqui na minha mão, eu apertar ela, o gel ele sai um pouquinho, mas na hora que eu solto, ele volta. Entendeu? Onde é que eu estou querendo chegar? Que não tem risco desse silicone ele vazar ou ele se espalhar pelo restante do corpo. Como uma bexiga d'água que estourou e vai vazar ali loucamente. Né? Então ele ficaria, mesmo que rompesse, vai ficar restrito ali àquela região. E tem um outro detalhe, sempre que a gente coloca a prótese, o organismo ele forma ao redor do silicone uma cápsula, certo? Isso em todos os casos. É como se fosse uma reação de corpo estranho. É tipo uma ostra. Você coloca um corpo estranho, ele vai tentar isolar aquilo ali. Exatamente. Entendi. Então, você tem a prótese ali no meio, ele forma como se fosse uma cápsula ali em volta que isola aquilo. Então, mesmo que essa prótese ela se rompa, vai ficar todo mundo preso ali dentro, entendeu? Então, não tem risco disso espalhar para outros lugares. Entendi. Doutor, uma pergunta aqui. Eu já vi nos anos 90, eu lembro muito bem disso, eu vi na TV um procedimento cirúrgico de lipoaspiração, lipoescultura, sei lá, qual era o negócio? Tinha uma paciente deitada na cama, e tinha um médico extraindo da nádega dela gordura. Certo. Aí, tava injetando tipo no rosto, para levantar a bochecha, sei lá. Cara, mas eu lembro muito bem disso. Que o cara, ele pegava a seringa e fazia assim, ó, tá. Eu achava assim, eu fiquei muito assustado com aquilo. Eu imagino que, enfim, não sei se é um procedimento que é usual até hoje. Como é que é feito isso? A extração da gordura de um local para colocar em outro? É uma máquina de sucção? Tem que fazer força mesmo para tirar? Como é que é feito isso, doutor? Então, o que acontece? O aparelho de lipoaspiração, a gente tem uma cânula, certo? E o diâmetro dessa cânula, ela pode variar em milímetros, né? Então, você tem de 1 milímetro, 2, 3, 4, 5. Nos lugares que eu tenho mais gordura, eu uso uma cânula mais grossa. Lugares que eu tenho assim, menos gordura, uma região mais delicada, eu vou usar uma cânula mais fina. Então, você tem essa cânula que ela fica ligada numa mangueira, e essa mangueira ele fica ligado num aparelho, que é o lipoaspirador. Na verdade, é um aparelho que ele vai fazer um vácuo, que ele chupa, certo? Certo. Então, quando eu vou fazer uma lipoaspiração, o que eu faço? Primeiro, eu faço um furinho,
E naquele furinho, eu vou injetar naquela região que eu quero fazer a lipoaspiração, Só chegar mais perto. eu vou injetar naquela região soro com adrenalina. Ah, Para que serve isso? O soro com adrenalina ele vai facilitar a retirada da gordura e a adrenalina ela é para reduzir o sangramento. Certo? E para poder fazer a retirada dessa gordura, eu preciso fazer esse movimento que vai e volta, né? A pontinha da cânula tem uns furinhos, que eles são cortantes. Então, na hora que você passa ali pela gordura, ele vai soltando aquela gordura e ela vai sendo puxada para dentro da cânula. sim. E no meio desse sistema, você tem como se fosse um frasco. Então, a gordura ela vem, cai dentro desse vidro. Ah, tá. Certo? Antes de chegar lá no lipoaspirador. Ok. Essa gordura eu posso jogar lá fora, certo? Ou eu posso fazer enxertos, né? Que é o que a gente faz mais habitualmente. O mais comum é você fazer um enxerto no bumbum, né? Para aumentar o bumbum, às vezes tem alguma irregularidade, alguma coisa naquela região, então você faz enxerto nessa área. Mas atualmente tem sido muito utilizado também para outras coisas, os enxertos de gordura. Existe uma parte de medicina regenerativa, né? Então, por exemplo, aquilo que você falou em relação à face. A gente vai ficando mais velho, os tecidos da face eles vão caindo, a pele ela vai soltando, certo? Certo. Tem aquele bigode chinês, perda do ângulo da mandíbula, porque essa pele é que ela desce. Mas, além disso, a gente tem um outro problema também, que é a perda de volume na face. Vai tendo uma reabsorção óssea. Ah. Então, o osso aqui dessa região malar ele vai reabsorvendo, vai ficando fundo aqui na região temporal. Você pode ter perda de volume aqui nessa região da maxila, né? Então, por exemplo, quando você vai fazer uma cirurgia de face atualmente, então, além de reposicionar o tecido, botar a pele, suspender a pele, vamos colocar assim, Sim. a gente também pode fazer enxertos de gordura nessas regiões, que elas vão ajudar a dar volume, né? E tem alguns trabalhos mostrando, também a gente não sabe exatamente qual que é a razão ainda, mas talvez relacionado às células-tronco, etc., que existe até uma melhora da qualidade da pele, certo? Certo. Mas isso aí são fatores que a gente ainda precisa estudar um pouco mais. Mas os enxertos de gordura na face hoje têm sido utilizados na maioria das cirurgias de face. E falando dessa questão da face, que ela vai perdendo firmeza, eu já percebi isso, eu estou atualmente com 40 anos, dos 36, 37 para cá, eu percebi bastante isso. É como se a bochecha desse uma afrouxada, começou aqui assim embaixo, começa a perder um pouquinho de firmeza também, eu senti isso tem uns 3 anos no máximo. Para quem ainda não quer recorrer a uma cirurgia ou não deseja mesmo fazer isso, como que a pessoa ela pode melhorar isso? É só cirurgia, não tem como, é genética, tem como botar umas vitaminas? O que você acha que é interessante para o paciente tentar manter um pouco essa firmeza e a juventude no rosto? Então tem uma série de coisas que a gente sabe hoje em dia que são importantes. Primeiro, dieta, né? Você não pode ganhar muito peso, evitar alimentos que são muito inflamatórios. Então esse é um ponto importante que às vezes as pessoas deixam de lado, né? Proteger do sol, isso é extremamente importante. Um caso como o seu, por exemplo, que você tem a pele muito branquinha, o olho mais claro, né? O sol ele queima muito, e isso é uma coisa que acaba envelhecendo a gente bastante. Ah, sim. Questão do cigarro, evitar cigarro, porque o cigarro é uma coisa que também envelhece bastante a pele das pessoas, tá? E a gente dispõe também de alguns recursos. Quais são? São aquelas substâncias ou tratamentos que vão estimular a formação de colágeno. Então, você tem, por exemplo, Sculptra, Radiese, você tem alguns aparelhos que são umas agulhinhas que você enfia assim no rosto, eles dão como se fosse um choquinho e vai estimular a produção de colágeno nessa região também. Então, isso aí estaria indicado para aqueles pacientes assim, ou que não querem recorrer a uma cirurgia, ou pacientes mais jovens, né? Casos como o seu, por exemplo, que quer ter se cuidar mais, tratar mais para evitar de ter que fazer uma cirurgia logo. De repente, já que eu vou ter que operar, mas por que não operar com 60 anos ao invés de operar com 50? Né? Entendi. Então, se você tomar os devidos cuidados, você pode
ter o rosto com aspecto melhor, né? E evitando uma cirurgia. Hoje em dia, o tratamento dermatológico, ele auxilia demais essa parte da cirurgia plástica. Entendi. Isso eu vejo também as pessoas, porque eu conheço amigas que já fizeram cirurgia no rosto, alguma levantando papada, não sei o quê, mas a impressão que dá é que nunca fica perfeito, sempre tem alguma coisinha que foge. E aí eu te pergunto, por exemplo, questão dermatológica. Uhum. Por exemplo, algumas pessoas recorrem ao Botox, que é a paralisação tóxica do músculo, mas aquilo não faz com que a sua pele, por exemplo, se você tiver pé de galinha, essas coisas, volte ao normal. É possível fazer algum procedimento desse na parte dermato, de você perder pé de galinha, de você enxertar, de você... porque, ao meu ver, um Botox seria uma prevenção. Isso. Mas não dá para reverter algo que já está feito. Isso. Então, o que acontece? Por exemplo, se você pegar o meu rosto aqui nessa região lateral, aqui ela tá lisinho. Na hora que eu faço isso, enche de pé de galinha aqui, certo? Então, quando eu faço um Botox, ele é para acabar com aquelas rugas dinâmicas. Ou seja, aquelas rugas que vão aparecer quando eu faço uma expressão no meu rosto. Tá? E isso vai fazer com que, no médio e longo prazo, essas rugas que só aparecem quando eu movimento, elas não se formem quando elas estão em repouso. Para explicar melhor, por exemplo, de eu tanto ficar contraindo aqui essa região, vai chegar uma hora que vai marcar. Eu vou ficar cheio de ruga aqui mesmo sem apertar o olho. Mesmo sem apertar o olho. Entendi. Entendeu? Aí, nesse caso, o tratamento ele seria ou com preenchimentos ou com tratamento cirúrgico para retirar o excesso de pele, né? Então, o Botox ele é mais utilizado para essas rugas de aparecimento dinâmico, vamos colocar assim, e vai te ajudar também para que no médio e longo prazo você não precise fazer uma cirurgia, se você se cuidar da forma adequada. Entendi. Tem outro caso também que eu fiquei impressionado com o que você falou, foi justamente as pessoas que às vezes já são magras, mas querem perder para fazer aquele desenho do músculo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu já tive muito mais peso do que eu tenho hoje. Eu já tive 113, hoje eu estou por volta de 87. Eu adoraria perder mesmo. Eu já tive 10 quilos a menos, mas não era perfeito. Na roupa ali ficava ok, mas se eu me olhasse no espelho, sem camisa, eu percebia que tinha muito excesso ali. O que você sugere? É uma lipo? É uma retirar excesso de pele? Porque eu imagino que, por exemplo, nunca eu vou perder peso a ponto de ter um abdômen trancado de alguém que nunca foi obeso. Existe a chance da pessoa ter aquele corpo do sonho, do tipo assim, fazer a super mega cirurgia a ponto de ficar 1% de gordura, ou realmente isso é impossível? Se você já foi obeso, você pode até perder, ter um esticamento da pele, mas é impossível você ter gominho, você ter aquele desenho. Na verdade, isso aí é um conjunto de tratamentos que você vai ter que fazer, né? Que não depende apenas da cirurgia plástica, para que possa atingir o melhor resultado possível. Então, a gente teria um tripé aí, que seria a parte cirúrgica, a parte de nutrição e a parte de atividade física, certo? Certo. Quando eu vou fazer uma avaliação, por exemplo, do abdômen, né, seja homem, mulher, etc., a gente avalia basicamente 3 tecidos. Um seria a pele, o outro gordura e o outro a musculatura. Na região da pele, pessoas que têm muita flacidez, muito excesso de pele, você pode tratar ou fazendo a retirada dessa pele, que seria abdominoplastia, mini abdominoplastia, etc. Né? Perfeito. E existem também os procedimentos de retração de pele, que aí entra a tecnologia, né, que eu lhe falei, que eu tenho, por exemplo, um aparelho chamado Renuvion, que é um aparelho que ele joga um jato de plasma, ele meio que assim, às vezes dá uma aquecida na pele e ela meio que encolhe. Tá? Então, a gente teria isso. Para a região da gordura, seria lipoaspiração, ou seja, retirada daquela gordura, que você pode fazer isso também de forma daquela lipo HD, para deixar o abdômen um pouco mais desenhado. E a musculatura, principalmente em relação à musculatura abdominal, né? Isso, o tal do abdômen ali. Do abdômen.
Se tiver com muita flacidez essa musculatura, você vai ter que fazer a aplicatura dela. O que é isso? Vai ter que amarrar o músculo para poder juntar ele, né? Para jogar a barriga para dentro. É feito imagina como se você fosse vestir assim, uma cinta, um corpete, que aperta e joga a barriga para dentro. Então, quando você amarra esse músculo, a ideia é mais ou menos a mesma coisa. É segurar mesmo, entrar um pouco mais a barriga, né? Exato. Então, a gente precisa avaliar o paciente, entender que cada caso ele é diferente, né? E cada pessoa ela vai ter uma indicação específica. Às vezes a gente pega na pele da barriga da pessoa para ver se é uma pele mais molinha, que tem mais flacidez, ou se é uma pele mais durinha. Aquelas peles mais durinhas, mais firmes, às vezes só uma lipoaspiração com um jato de plasma vai dar um resultado muito bom, né? Agora, aquelas pessoas que têm muita flacidez, pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, que perderam muito peso, a pele é muito mole, não adianta você fazer um Renuvium, por exemplo, né? Então, nesses pacientes, você vai ter que fazer retirada da pele, seja uma abdominoplastia ou algum outro procedimento, tá? Então, isso é uma coisa que vai variar muito de pessoa para pessoa. Tendências futuras, assim, o que você percebe que tem tecnologia que está chegando, que vai ajudar bastante? As cirurgias lipoesculturas, as cirurgias plásticas, elas já têm muito ajuda de robô, como, por exemplo, eu sou um paciente bariátrico, tá? Eu nunca cheguei a ter obesidade mórbida, mas eu tinha muitas comorbidades e por isso eu resolvi fazer. A minha foi toda feita por vídeo. Certo. E como é que é feito isso? Isso existe, essa tendência tecnológica? O que está chegando aí? Então, o que eu acho que é a tendência para o futuro, tá? Então, antigamente, por exemplo, para tratar um abdômen, né? Eu não estou pensando aqui em quem vai fazer abdominoplastia, né? Aquele paciente queria fazer só a lipo. Sim. Eu faço a lipoaspiração, a pele ela encolhe um pouquinho no pós-operatório. Por conta do trauma ali naquela região, reação inflamatória e tal. Então, ela encolhe mais ou menos uns 18%. Não, é considerável, doutor. Mas é pouco. Tá. Aí você tem um outro aparelho que é chamado de Body Tight, que é um aparelho novo também, relativamente novo no mercado, que ele vai encolher mais ou menos uns 40%. E tem o Renuvium, que ele iria encolher essa pele uns 60%. Mas nenhum deles ainda é 100%, certo? Vai dar uma melhorada, né? Mas o paciente ele precisa ter uma expectativa assim, um pouco mais baixa, entendeu? Que vai melhorar, mas também não é... Não tem mágica ali, né, doutor? Então eu acho que o futuro, o que vai resolver o nosso problema, é na hora que a gente conseguir tratar essa flacidez de pele sem precisar fazer cirurgia. Algum equipamento, algum aparelho que faça essa pele dar uma retraída, ela encolher, certo? Esse é um ponto. Segunda coisa que eu acho que é para o futuro também é a gente acabar com as cicatrizes, né? Isso aí seria o grande ganho que as pessoas buscam. buscam. Né? Imagina, se eu faço uma cirurgia... Vai ficar todo cortado ali, né? Vamos supor, corto tudo e não fica com cicatriz nenhuma. Sim. Então, teoricamente, eu poderia fazer o que eu quisesse ali e depois a pessoa não vai ficar com cicatriz, né? Entendi. Então, eu acho que é uma tendência também assim, para o futuro. Está sendo muito pesquisado, né? Mas ainda está... A gente ainda não tem muito avanço nessa área. Tem, lógico, melhoras com laser, né? A gente faz alguns tratamentos com laser lá no consultório. A laser é usada mais para qual tipo de procedimento? Geralmente é o rosto? A gente usa ele muito para cicatrizes, né? Para região, para pele. Pode ser rosto, região de pescoço, outras áreas. Mãos, por exemplo, também. A minha sócia, por exemplo, que ela é ginecologista, ela usa muito na cirurgia íntima, né? Ela faz a parte de ninfoplastia, essas coisas todas. Você realiza esse tipo de cirurgia também íntima ou só a sua sócia? Não, eu passei para ela. Entendi. Porque eu sentia que as pacientes elas ficavam assim, um pouco constrangidas, claro. tudo, né? Entendi. E ela já é ginecologista. E é uma área, inclusive, que ela está muito específica. Está com muita tecnologia, os tratamentos eles estão mudando. E não dá pra gente... Não dá como ser especialista em tudo, né, doutor? Ser especialista em tudo, exatamente. Eu sou neuro, cardio, eu sou endócrino. Né? Entendi. Então, juntou as duas coisas. Estava muito específico, achei que as pacientes às vezes não ficavam muito à vontade, aí eu passei todos esses casos para ela. Eu acho que a cirurgia íntima, ela é muito... Eu acho que é muito inusitada também.
Mas eu acho que é uma região especialmente difícil, porque ela é bastante vascularizada e tudo, e tem a questão da sensibilidade. Aham. Por exemplo, eu não sei, porque depende do tipo de corte e tudo, e uma opinião leiga aqui, né? Vamos supor que uma mulher queira fazer uma ginecoplastia, e pelo que eu já vi assim na internet, quer retirar ali os pequenos lábios. São muito volumosos, incomoda, não pode botar biquíni, esses negócios, quer tirar. Certo. E aquele risco de pegar um nervinho ali e deixar sem sensibilidade? Existe esse risco? Ou o nervo é muito profundo, não chega até ali? Não existe, mas é baixo, né? Porque você vai ter a sensibilidade assim, um pouquinho maior na região do clítoris, ele fica um pouco mais elevado. Sim. E os pequenos lábios, eles estão nas laterais. Então é retirado esse excesso de pele nas laterais. E muitas vezes é associado a isso. Pode ser feito preenchimentos. A mulher, ela normalmente tem uma perda de volume nessa área com a idade, né? A pessoa vai ficando mais velha. Flacidez de pele nessa região. O laser, ele entra aí não só para cortar, digamos assim, na hora de fazer a cirurgia. Isso acaba acelerando também a recuperação no pós-operatório. Mas existe um tipo de laser também que a gente tem lá no consultório, que ele é feito intravaginal, em que faz um laser na parede da vagina todinha, 360 graus. Entendi. Isso melhora tônus, lubrificação, etc. Nossa, eu nem sabia disso. Ou seja, até para aquela paciente que assim, isso não é para mim. Aí às vezes ela escuta um negócio desse, ela fala, vou procurar. Exatamente. Isso é relativamente recente ou essa intravaginal já existe assim? Não, já existe há algum tempo, né? E é natural que essas pacientes, elas acabam se queixando mais ou falando mais com o ginecologista, né? Porque é o médico lá que ela vai, ou deveria ir pelo menos uma vez por ano, né, para fazer sua consulta de rotina, e fica mais fácil de fazer o diagnóstico e até para a paciente relatar a queixa que está tendo também. Uma vez eu vi um vídeo, doutor, esses vídeos curtinhos assim, tipo TikTok, uma pessoa tirando tatuagem. Certo. Com laser. Eu achei aquilo mágico. Eu achei até que fosse mentira, mas sei lá, o braço da pessoa tá preta de tatuagem, cobriu o braço. E aí, passando um laserzinho ali, é como se ficou branco. Limpou. É assim mesmo, doutor? Ou aquilo ali não se procede? Não, melhora bastante. São aparelhos que geralmente eles são bem caros, né? Então acaba sendo um tratamento assim, um pouco mais caro por conta disso. E não é para todo pigmento. Então isso vai depender muito da cor da tatuagem. Tem eu não sei isso o detalhe certinho, mas tem algumas cores, dependendo da pigmentação da tatuagem, que esse laser ele vai conseguir tirar, tem outras que não. É porque eu vi eu fiquei abismado porque pareceu que tirou tudo ali. Mas é uma tecnologia que avançou muito. Avançou muito, bastante. Né? A gente sabe que tem as camadas da pele e tudo, aquele negócio da uma queimada, mas é interessante que acho que eles colocam numa frequência X ali, que você consegue chegar exatamente onde tem a pigmentação, a tinta que fica ali, consegue destruir aquilo, dissolver aquilo ali, né? Muito interessante. Falando também sobre laser, doutor, e as suas aplicações, muita gente se preocupa com estrias. Até mesmo cirurgia pós-operatória, né? Eu já vi alguns casos, cicatrizes muito grandes. E aí a pessoa comentou comigo, porque X dias depois o ponto abriu. Aí ela foi lá, fechou de novo, mas deu uma bagunçada na cicatriz. Certo. Como que essa questão de cicatriz, como melhorar e como não deixar ruim, né? Varia de pessoa para pessoa, porque a gente sabe também que tem aquela queloide e tudo. E a segunda pergunta é onde entra o laser aí, de repente, para tratar cicatrizes e até a própria estria, que, ao que me dizem, é cicatriz também. Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer a cirurgia plástica, cortar, retirar excessos de pele, tudo, né? Uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado é na hora de você fazer a sutura. Evitar de queimar muito as bordas na hora de fazer a cauterização, que é queimar os vasos sanguíneos, né? Então, são alguns cuidados de técnica cirúrgica que a gente tem que ter para proteger mais aquela borda da pele, porque se ela está bem protegida, a tendência é que o processo de cicatrização no pós-operatório ele seja melhor. Tá? Uma das coisas que eu utilizo lá para as minhas pacientes no pós-operatório é a cola cirúrgica. Então, para que seria isso? A cola ela não substitui o ponto. Tá? Então, você faz a sutura, dá os pontos da mesma forma. A cola ela pegaria aquela camada mais superficial da pele. Ela não é para todos os casos, né?
Entendi. Não, mas a maioria dos casos a gente usa, né? Tá. Mas qual que seria a vantagem dela? A gente não vai precisar fazer curativo no pós-operatório, porque está vedado ali. Então, você vai lavar com água e sabão, botar uma gaze, né? Entendi. Tendência da cicatriz ficar melhor, menor risco de infecção, né? E também não vai precisar ficar tirando ponto depois. Você vai só tirar uma fitinha, né, que é colocada ali naquela região no pós-operatório. Então, são esses cuidados que a gente tem que ter, certo? Existe uma célula no nosso corpo chamada fibroblasto, e ela é responsável pela deposição de colágeno na cicatriz. Quando você tem um processo de cicatrização, na verdade ele é um processo inflamatório, que está acontecendo ali naquelas duas bordas de pele, para grudar uma na outra, é uma inflamação ali no meio, certo? Então tem pacientes que essa cicatrização ela é leve e corre bem, então fica aquela cicatriz bem fininha desde o início. Sim. Tem pacientes que tem uma coisa chamada cicatriz hipertrófica, que ela fica um pouquinho mais alta, como se estivesse um pouquinho mais inflamada, mas ela fica bem na linha da cicatriz. Então ela fica um pouco alta, meio avermelhada, né? Às vezes coça um pouco, tá? Ok. E existe o queloide. O queloide é quando o fibroblasto ele não sabe a hora de parar de produzir colágeno. Ele continua produzindo. Então aquela cicatriz é igual como se eu jogasse um fermento na cicatriz. Ela vai crescer para cima e para os lados. E essa alteração do fibroblasto, que causa o queloide, ela é genética. Ela é mais comum em negros e descendentes de asiáticos. Mas aqui no Brasil, a gente tem muita miscigenação. Então, eu já operei lá no consultório, loira de olho azul, que eu achei que não ia dar nada, e deu um queloide. Não é comum, mas... E o queloide, por ser genético, então toda cicatriz você vai ter queloide? Ou tem alguma... Pode ter. Agora, tem algumas regiões do corpo que são mais propensas. Normalmente, essa região do tórax. Tá? Então, por exemplo, posso operar uma mulher, faço a mama dela, ela dá um queloide na mama. Agora, eu opero o abdômen e não dá queloide na cicatriz do abdômen. Pode acontecer. Entendi. Eu já vi uma vez uma pessoa na universidade que ele tinha feito um furo na orelha pra botar tipo um alargador, um negocinho. Aí botou lá o negócio, aí teve que tirar porque simplesmente a orelha estufou com um queloide absurdo. Quando você pega um paciente desse, que tem um queloide, que era uma coisa pequena e virou uma coisa absurda, tem reversão? Porque eu imagino assim, essa região aqui torácica, vamos supor que você pegou um caso de um queloide feio aqui, a paciente quer tirar, mas na minha cabeça, se você passar o bisturi ali, você vai ter que criar outro queloide. Como é que é isso? Tem como tirar? Como é que é isso? Assim? Então, tem algumas formas, né, da gente tentar tratar o queloide. Você pode fazer a ressecção dele, retirar. Normalmente, quando você faz a retirada dele, você procura não tirar tudo. Deixa um pouquinho das bordas, dá ponto de novo. E depois você pode fazer infiltração de corticoide ou utilizar uma fita com corticoide em cima dessa cicatriz. Eu li um trabalho recente, foi feita uma revisão de literatura por um grupo, acho que do Japão, inclusive, porque lá eles têm muito queloide. Eles têm uma fita lá, porque é o seguinte, a gente tem essa fita que ela é chamada até de drenizon oclusivo, mas ela tem uma concentração de corticoide mais baixa. Lá no Japão, eles têm uma com uma concentração mais alta. Que é indicado para quem tem mais propensão. Isso. A gente não tem para vender isso aqui ainda. Mas nesse trabalho mostrando que essa fita aí seria o ideal, tá? Mas são tratamentos demorados. Chega às vezes a durar 3 anos de tratamento, mas o queloide ele chega a sumir. Certo? Então ele chega a sumir. Chega a sumir. E você deixar um pouquinho ali nas laterais é por quê? Porque aquele queloide da lateral, ele já está meio que estagnou? Ou não tem nada? Não, porque aí você preserva aquela célula na região, porque quando vai cicatrizar, ele... É como se mandasse uma mensagem ali, olha, a gente já está com queloide aqui, não vai crescer mais. Acho que aquilo ajuda a parar esse processo que não tem fim. Isso. Entendi. Então você pode fazer ressecção, dar ponto, você pode usar fita, você pode injetar corticoide na própria cicatriz. Entendi. Né? E tem um outro tratamento, que aí seria um mais definitivo, vamos colocar assim, né? Mas que às vezes nem todo mundo tem acesso por causa do preço, é um tratamento assim um pouco mais caro, que seria banho de elétrons, que nada mais é como se fosse uma radioterapia. Tá? Então, como age isso?
vai jogar um feixe de elétrons em cima da cicatriz, queima aquela região, mata o fibroblasto. Então, ele cicatriza sem... Agora, como é que é feito esse tratamento normalmente? Por exemplo, vamos supor que chegou um paciente aqui para mim agora que está com queloide. Então, eu pego, faço a ressecção do ponto e acho que no mesmo dia ou no dia seguinte ele já tem que ir direto para a radioterapia. Ah, entendeu? E tudo no timing certo. Isso. Né? E aí ele já faz o tratamento. Agora, qual que é o problema? Uma radioterapia, ela queima, né? Então, aquela cicatriz ela fica baixa, plana, que é o objetivo do tratamento do queloide, mas, no entanto, pode ficar uma faixa meio escura por conta de uma queimadura causada pela radioterapia. Doutor, acho que não existe nada tão perfeito assim, né? Ou seja, toda hora tem uma coisa só. Você vai resolver... Pode ficar escuro, mas pode resolver a queloide. Né? Você tem que escolher o que é menos pior, né? Ali, né? Faz uma troca, escolher o que é menos pior, né? Doutor, e uma pergunta... no seu consultório, eu acredito que o maior número de pessoas são mulheres, né? Os homens procuram também, numa menor proporção, e geralmente qual que é a queixa masculina que chega assim? O que eles querem mudar? Então, olha só, o público masculino ele tem aumentado, né? À medida que os anos estão passando, a gente percebe isso no consultório, né? A procura no meu consultório específico é baixa, porque a gente observa também que determinados tipos de pacientes, eles costumam procurar mais determinados profissionais. É como se você... Então, vou te dar um exemplo assim, prático. Eu não sou um cirurgião de fazer mamas muito grandes. Não é o que você gosta de fazer. Né? E acabo recebendo pacientes que também não querem mamas muito grandes. Então, uma coisa vai reforçando a outra ali. Entendi. Né? Então, um peito de tamanho médio, uma coisa que seja mais proporcional, tudo. Né? Agora tem, de repente, aquele cirurgião que faz muito peitão, próteses muito grandes e tal. Então, essas pacientes elas acabam indo mais procurando esses médicos. Entendi. Né? Então, o público masculino é a mesma coisa. Né? Você observa que, geralmente, tem alguns médicos que acabam operando mais, homens, e outros que operam menos. O que é que a gente vê mais no dia a dia de consultório, então? Seria lipoaspiração, tratamento da ginecomastia, né, que é aumento da mama masculina. Sim. E rinoplastia. Então, seriam mais esses 3 tipos de procedimento que você vai ver mais. Em menor escala, a abdominoplastia, para aqueles casos indicados. Né? Geralmente, pacientes fizeram cirurgia bariátrica. Às vezes, otoplastia, para quem tem orelha proeminente, orelha em abano. Né? Sim. Mas esses 3 seriam são coisas mais assim. periféricas, digamos assim, né? São coisas do tipo, minha orelha está grande, meu nariz está grande, eu quero tirar um pouco. Fazer uma lipo, a ginecomastia, né? Porque o pessoal tem usado muito hormônio também. Isso. Né? E aí causa esse problema, a pessoa fica muito... Dá aumento da glândula mamária. Isso comum. Gera incômodo. E na hora que você... na hora que chega um paciente como esse, assim, por exemplo... A questão do nariz. Né? Eu já conheci pessoas que tinham o nariz muito avantajado mesmo. A pessoa não se incomodava, mas lógico, deve ter todo tipo de bullying com essa pessoa ao longo da vida. Existe algum caso onde não é possível fazer? Por exemplo, no seu caso do rinoplastia. Assim, o nariz da pessoa é tão grande que não tem como tirar de forma proporcional, vai ficar mais feio se tirar. Existe algum tipo de cálculo assim nesse sentido ou não? É um procedimento tranquilo de fazer? Não, é um procedimento que pode ser feito, né? Isso aí não tem problema. O que seria uma contraindicação seria fatores assim, próprios do paciente, né? Alguma doença descompensada, alguma coisa nesse sentido. Né? Agora, é sempre muito importante, quando você pensa não só na rinoplastia, mas outros procedimentos, e aí é que pega, né? Geralmente na parte de cirurgia plástica, é expectativa em relação ao resultado. Tem aquilo que é possível e tem aquilo que o paciente ele gostaria que ficasse, mas nem sempre as coisas são... Não vai ser possível. Nem sempre é possível você atingir aquele resultado que ele está querendo. Entendi. Coerência, né, doutor? Não ficar também... Não tem como prometer o céu se... Enfim, tem que ver se o caso comporta, né? Porque igual, por exemplo, você falou do nariz, né? Então, você tem um nariz muito grande, você consegue reduzir, de repente você não vai reduzir tanto quanto ele gostaria, mas já melhora, né? Então, essa que é a... Entendi. E uma pergunta aqui, na verdade, para os profissionais que estão assistindo a gente.
Um médico que está em formação, está ali na universidade e tal, ele quer mexer com cirurgia plástica, tem algum conselho que você daria, que você gostaria de ter ouvido há 10, 15 anos atrás e que, pô, eu descobri muito tarde? Tem alguma coisa assim que você acha que é interessante os jovens médicos cirurgiões saber? Olha, eu acho que isso para o médico no geral, tá? Eu acho que a gente não pode ter pressa, certo? Porque a gente tem uma geração hoje em dia que quer tudo para ontem, né? Então tem que entender que para você se tornar um cirurgião, um clínico, um neurocirurgião, cirurgião cardíaco, cirurgião plástico, etc., isso demora um certo tempo. Então, não querer pular etapas, não ter pressa, né? Então, vou te dar exemplo. Por exemplo, atualmente, para você virar cirurgião plástico, são 6 anos. Né? Sim. E, na verdade, na hora que você acaba a residência, tipo assim, cheguei aqui agora, eu sou cirurgião plástico. Tipo assim, mas e daí? Né? Ninguém te conhece, você não operou ninguém, né? Então você tem que começar. Uhum. Então, montar um consultório, saber que leva tempo até as coisas elas começarem a andar, você ter sua clientela, né? Porque uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, com essa utilização de rede social, dependendo da maneira como a pessoa ela se vende, ela consegue, às vezes, acelerar esse processo. Marketing, nesse com sentido. marketing. Um automarketing. Isso em qualquer profissão. Certo. Mas muitas vezes, por exemplo, vamos supor, eu acabei minha residência hoje e chega lá 40 mulheres querendo operar comigo agora esse mês. Às vezes eu não tenho estrutura de consultório ainda para isso, né? E mais importante ainda, mesmo que eu tenha essa estrutura, às vezes você não tem bagagem, né? Porque a cirurgia às vezes dá complicação, dá algum problema, a paciente reclama. E um outro ponto importante, cada dia que passa eu sinto que eu estou melhor do que o dia anterior. A gente está num crescente. Num crescente. Né? Então, repertório, bagagem? É bagagem, né? Uhum. Então, são horas de voo, e isso eu acho que vale para qualquer profissão. Né? Determinados erros que às vezes eu cometi há um tempo atrás, hoje eu não faço mais. Né? E então quer dizer que às vezes o novo médico, o novo cirurgião, ele quer fazer uma cirurgia muito complexa. O ideal seria ele começar, por exemplo, essa questão de reduzir uma orelha, reduzir um nariz, alguma coisa. Começar devagar? Não, começar devagar, porque eu acho o seguinte, a sua clientela, a quantidade de problemas que você vai tendo, a sua técnica que vai desenvolver, isso tem que ser uma coisa aos poucos. Entendi. Né? Não dá para você achar que acabei minha residência hoje, eu já sei tudo, vou fazer tudo. Né? Entendi. Eu acho que o ideal é você ir aos poucos, porque senão você não dá conta. Por exemplo, às vezes eu tenho uma paciente lá que está reclamando de alguma coisa no consultório, mas você já tem vivência, você já viu aquilo antes, você tem mais jogo de cintura, sabe como resolver, porque você já teve aquele problema anteriormente. Né? Agora, você acabou sua residência tem pouco tempo, e tem 30 pessoas ao mesmo tempo reclamando lá de alguma coisa, você não tem bagagem, às vezes, para lidar com isso, né? E nem tem experiência para, de repente, também poder entregar o melhor resultado. Né? Técnica cirúrgica são horas de voo. Né? A gente vai ficando cada vez melhor, né, com o tempo. Entendi. Doutor Humberto, todas as pessoas que vêm aqui ao podcast, ao final eu peço que deixe uma mensagem para quem está assistindo a gente. Qualquer coisa, o que está no seu coração aí, o que você gostaria de falar para quem está ouvindo a gente? Uma mensagem. Uma mensagem? Agora você me pegou de calça curta. Não precisa ser nem sobre cirurgia. Certo. Pode ser também sobre cirurgia. Ou ética médica, família, qualquer coisa assim que você gostaria de falar. Você acha que é interessante alguém ouvir hoje? Eu acho o seguinte, que independente da área que a gente trabalhar, né, uma coisa que é muito importante é você gostar de cuidar das outras pessoas. Né? Na área médica isso é fundamental, né? Na área da saúde, vamos colocar assim, né? Isso é fundamental. Mas eu acho que para qualquer trabalho que você faça, ter a capacidade sim, de servir ao outro, de saber cuidar. Né? Porque eu acho que a gente agindo dessa forma, tratando as pessoas com carinho, vamos colocar assim, a tendência é que as coisas elas deem certo, você consiga ter um futuro promissor na sua área, independente do que for.
Entendi. Legal. É isso. Doutor Humberto, muito obrigado. Eu que agradeço muito pelo convite. Viu? Foi muito legal, muito elucidativo. Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo aí, que procuram esse tipo de tema, aprenderam demais. Eu aprendi muito, né? Tem muita coisa que eu vi na TV, assim, há 20, 30 anos atrás e você pegou e me explicou, tá? Mas é isso. Foi um prazer recebê-lo aqui, tá? E muito obrigado também por ter assistido. Não se esqueça que agora o canal é Neurotônico e os cortes vão sair neste canal também, beleza? E doutor, para quem quiser procurar você nas redes sociais, como é que é o teu Instagram? Meu Instagram é @Dr. Humberto Brasiliense. Doutor Humberto, tem ponto, tem vírgula? Não, tem nada. @Dr. Humberto Brasiliense. Doutor Humberto Brasiliense, beleza? E as redes sociais dele, que ele acabou de falar, já estão aqui na descrição do vídeo. Você pode clicar lá e ir direto para conferir, tá bom? É isso. Vejo vocês no próximo podcast Neurotônico. Valeu, até logo e tchau, tchau. Muito obrigado.